Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Alan. Aqui quem vos traz é o Mano Aliceira. E bom, hoje a gente está trazendo para vocês mais um podcast, né? Dessa vez a gente quer comentar um pouquinho com vocês sobre o design dos super-heróis, né? E como eles foram mudando ao longo do tempo, né? Tanto em, sei lá, jogos, quadrinhos e os filmes. Então, acho que o primeiro que a gente vai comentar também é sobre o Capitão América. Bom, o Capitão América, para quem conhece ele dos quadrinhos, ele é um herói totalmente americano, tipo, ele carrega as cores da bandeira, né? Então, se você trouxesse isso pro filme, talvez ele não ia ficar tão bom, porque é um cara de colã, um colã azul, bem colorido, e batendo em pessoas, batendo Hitler, por exemplo. Então é assim, para trazer para os filmes eles deram uma mudada, só que ainda ficou a essência, sabe? Eles manteram a essência do personagem no filme solo dele. Aí veio os Vingadores, que pra mim, na minha opinião, é o melhor traje do Capitão América de longe, porque tipo, todo esse equipamento, esse armamento que deram pra ele no filme solo, foi ignorado aqui. Aqui se tornou literalmente uma roupa de colã, tanto que até é zoado no Vingadores Ultimato, né? Até que chegamos no nosso ponto-chave, que é a aparência e a roupa dele no Vingadores Guerra Infinita. Você quer dar algum ponto inicial aí, Alan? Então assim, cara, o Capitão América, quando criaram esse personagem, pode falar que ele era muito patriotista, né, com o país dele. Tanto que por isso que ele chama Capitão América. Tanto que se você procurar, tem até vários daqueles negócios, né? Tipo assim, o Capitão América batendo, sei lá, num chinês falando, ah, sai daqui, você é amarelo, tá ligado? Então, tipo assim, ele é um personagem que ele é muito, ele tem muito esse lado patriota. Então, se eles fossem trazer isso pros filmes, tipo, ficaria complicado, tá ligado? Porque acho que daria muito problema com isso. Então, Não, mas tipo, eu até entendo que eles mudaram, assim, essas coisas pra, tipo, tirar um pouco, tá ligado? Tanto esse lado patriota que ele tinha, saca? é tipo assim, né? No Vingadores Guerra Infinita, ele tá mais depressivo, né? Ele tá triste, Sim. destruíram o escudo dele no Guerra Civil. Então eu acho que foi por isso que ele deu uma amargurada nas cores dele. Tipo, ele tá mais preto, barbudo, com um É, escudo diferente. faria sentido. Bom, mas você tem que lembrar que esse é o pico mais alto dos super-heróis no cinema. Tipo, todo mundo vai lembrar desse filme. E você caracterizar um personagem tão clássico, tão raiz, de uma forma depressiva e triste assim, eu acho que vai manchar a imagem dele. Porque, tipo, como esse filme vai marcar muito, daqui a uns 20 anos, eu acredito que as pessoas lembrem mais dessa aparência dele do que da original. Você não acha? Tipo, porque até mesmo hoje em dia, não é muita gente que conhece a aparência clássica dos super-heróis. Mas, tipo assim, é estranho você pensar, se você for pensar desse lado que você tá falando. Porque, por exemplo, o Thor nesse filme, o cara tá gordo bebendo cerveja e jogando Fortnite, tá ligado? Bom, então acho que chega de Capitão América por hoje, né? Vamos agora pular pro próximo, que é o Superman. Olha, cara, assim, quando o Superman, na verdade, ele tem várias versões, né? Tipo assim, dependendo de onde você tá vendo ele, ele vai ter uma. A mais clássica, eu acredito eu que seja, né, aquela versão do que ele tem a cueca por cima da roupa, né, que é a azul e vermelha. E a capa É, dele, né? Mas também tem, tipo, 1 milhão dessas versões, né? Só que assim, cara, eu não sei se muita gente sabe, mas inicialmente tipo assim, o Superman ele não nasceu nos quadrinhos, né? Ele nasceu naquele programa de rádio. E daí assim, nessa versão, ele não tinha essa roupa azul e vermelha. Quando ele teve que aparecer na TV, que naquela época era preto e branco, eles colocaram a roupa dele sendo preta e branca, né? Tipo, era um cinza, né? Era um negócio meio assim. não, se eu não me engano, tipo, eles chegaram a fazer um traje azul e vermelho. Só que ficou estranho na câmera. Tipo, o vermelho ficou preto, o azul ficou um branco mais muito claro. Aí eles optaram pela visão da pessoa, né? Tipo, se a pessoa vê dessas cores, ela vai conseguir entender que são aquelas, mas não são. E daí tipo assim, e daí, quando eu tava pesquisando sobre o Superman, eu acabei achando uma dessas fotos onde ele tava usando, tipo assim, o novo traje do Superman Liga da Justiça, que era uma cor meio cinza, meio preta, com, tipo, esse ar meio tecnológico, né? E o que que é isso, mais ou menos? É tipo assim, porque quando as pessoas querem representar esse negócio de tecnologia muito avançada, como que eles representam isso? Pode ser de duas formas. Ou vai ser aquele lugar todo branco, tipo um laboratório, alguma coisa desse tipo, ou eles vão colocar um monte de luzinha, tá ligado? Pra falar, isso aqui é futurista. E essa roupa do Superman, tipo, pode ser também uma referência, né? Essa roupa
dessa roupa antiga que ele tinha, ou eles estão tentando trazer esse lado mais tecnológico pra essa roupa dele, né? Então, Não é? eu pessoalmente achei bem estranho, porque eu gostava daquela outra versão, tipo, que era azul e vermelho. Eu acredito que seja mais mais uma utilização do termo desespero, que é quando o super-herói faz sucesso em outra mídia, eles tentam deixar todas as mídias parecidas com aquela, porque aquela vai ser mais reconhecível. Tô explicando mais por fora, assim. Então, saiu o filme Homem de Aço, e tipo, o azul do Superman, tipo, ficou praticamente um preto, e a cueca dele foi embora, tipo, tiraram completamente. E a partir desse filme, literalmente todas as versões do Superman passaram a ter a cor azul mais escura e removeram a cueca dele. Assim, é um ponto que eu já quero adiantar pra vocês, que a gente vai comentar um pouquinho melhor depois, mas é assim, é um ponto que eu pessoalmente eu não gosto muito, que é assim, os personagens antigos, eles tinham um design mais simples. Talvez seja por causa da época, enfim. Mas qual que é o problema disso? Conforme foi passando esses anos, eles estão pegando esses designs clássicos e eles estão tentando transformar um negócio mais futurista, que é tipo esse negócio do Superman. Só que o problema é que eles estão pegando alguns personagens, como por exemplo, o próximo que a gente fala que é o Batman, que eu vou falar um pouquinho por cima agora, mas é tipo assim, a versão original do Batman era uma roupa de pano e eles fizeram tipo um Homem de Ferro depois, saca? E eu sinceramente eu odeio tipo esse conceito, porque eu acho que mata muito a essência do personagem fazer isso, saca? Com certeza, Mas bom, mata sim. mas agora eu vou aproveitando também já falou do Batman, vamos comentar um pouquinho melhor sobre ele então, né? Primeiro, todo mundo sabe que o Batman, ele tinha uma roupa literalmente inteira de pano, até a Sim. capa, se for parar pra pensar. Depois ele ficou azul. Não sei se você sabe que ele ficou azul por uma época, nos anos É, 80, se eu não me engano. aqueles desenhos ele era meio azulzinho, eu lembro. Aí saiu um filme o primeiro filme do Batman do cinema, que só chama Batman, que tipo, o diretor falou, não, o azul vai ficar muito esquisito. Deixa tudo preto, tudo preto. Aí meio que eu acho que isso foi o pontapé inicial. Tipo, eles viram, nossa, o Batman realmente fica muito bom de preto. Vamos fazer todas as versões dele assim. Aí, tipo, esse filme marcou demais. Demais, demais, demais mesmo. Aí todo mundo viu o Batman desse jeito. Aí além deles começarem a fazer azul, então eles ignoraram completamente o Batman azul e começaram a usar o preto. E isso meio que foi carregando até os filmes adiantes. Aí teve o Batman Cavaleiro das Trevas, que ele já começou a usar uma armadura. Porém, não era tipo, era só uma proteção, assim. Não era tipo uma armadura super tecnológica igual o Homem de Ferro, esses heróis aí. Então era uma armadura mais protetora, sabe? Se ele levasse um tiro, ele não ia levar e morrer, entendeu? Aí começou com os jogos Arkham. O Arkham Asylum ele tinha uma roupa meio inspirada assim, mas no Batman do Cavaleiro das Trevas. Só que ficou legal, tipo, eles misturaram a parte armadurada com a parte de pano. E ficou muito bom. Aí que vem o problema. Batman Arkham Knight. Você quer começar a introduzir aí, Alan? Olha, assim, cara, tem muita coisa pra falar desse jogo, mas o principal ponto que a gente vai falar, pelo menos que eu acho, é que assim, você pensa no Batman clássico. Era uma roupinha de pano. E tipo assim, tem várias versões dessa roupinha de pano dele. Tem aquela que ele tem aquele negócio amarelo no morcego, isso aí tanto faz. Mas assim, cara, no Arcanite, qual que é o problema? É porque, mano, não é. É literalmente um homem de ferro ali, tá ligado? Tipo assim, não tem. Se você pegar o Batman daquele jogo e o Homem de Ferro, é o mesmo personagem, tá ligado? Só que o Batman daquele jogo ele é só um. Ah, eu sou hacker aqui, tá ligado? É um Watch Dogs o bagulho. Mas, mano, é muito estranho aqui essa roupa que ele tem. É Porque. assim, né? O Batman antigamente, ele era tipo, ele era mais estrategista, agilidoso. Agora o cara é porra de um tanque, mano. Tipo, os caras atiram nele, as balas batem e caem. Tipo, a arma pra ele é igual uma arma d'água, não vai nem fazer cócega. Um ponto que é legal de falar também, por causa dessa armadura, é que pelo menos eu vejo que está matando um pouquinho da essência do Batman. Com certeza. Porque assim, o Batman nos quadrinhos, ele é tido como se ele fosse muito bom em combate corpo a corpo, porque ele treinou muito isso. Só que assim, se você vai lutar com alguém que usa uma katana, por exemplo, quando você não tem nenhuma arma, você tem que tomar cuidado, porque aquilo ali vai te, mesmo se você defender, aquilo ali vai acabar te cortando. Mas se você vai pensar no Arcanite, por que eu tenho que tomar cuidado, sendo que é a porra de uma armadura? Se o cara bater com uma katana naquela, ele vai quebrar a katana no meio, tá ligado? É, vai acertar a boca dele a katana, né? Essa é a ameaça.
E daí, tipo assim, qual que é o problema daí? Porque no começo desses jogos do Arkham, eles tinham essa parte tecnológica, mas era alguns pontos específicos só. Era, por exemplo, era no pulso que ele tinha, era nesses lugares. Mas, tipo assim, no Arkham Knight, é literalmente todo lugar tem alguma coisa, saca? Vale também ressaltar o Batmóvel, né? Porque antigamente ele era tipo um carro com uma grande turbina. No Arcanite, Ele ele é voa, a tá ligado? porcaria de um tanque de guerra. Um tanque de guerra veloz. Tanque de guerra. Tipo, ele destrói outros tanques de guerra. Cara, eu acho que é muito essa pegada, tá ligado? Só muito essa pegada do Homem de Ferro, né? Porque saiu nos cinemas lá que, tipo assim, ele andando assim, daí vai construindo aquela armadura, assim, de dando robô no Homem de Ferro e tal. Mas no Homem de Ferro, se você for pensar, faz um pouquinho de sentido. Porque, tipo assim, ele sempre foi um personagem que ele tava buscando melhorias. Mas o Batman parece que eles só tentaram copiar esse lado, tá ligado? Do Homem de Ferro. E ter uma armadura super foda, tá ligado? Porque parece muito que o Batman não faz nada ali, tá ligado? Ele só fica, sei lá, batendo nos painel dele, dando um soquinho de vez em quando em alguém, hackeando alguma coisa, saca? Nossa, olha a treta, Marvel vs DC. Eu já vou adiantar que eu não gosto de nenhum dos dois. Eu gosto do Homem-Aranha. Eu sei que vai parecer um pouco de puxa-saco, mas sim, eu prefiro o Homem-Aranha. E você, Alan? DC ou Marvel? Assim, meu herói favorito também é o Homem-Aranha. E sinceramente eu gosto dos dois universos. E não é muito, tipo, eu não tô tentando muito fazer, tá ligado? Tipo, tentar comparar, tipo, falando, ah, o Batman é ruim porque tem um Homem de Ferro. Eu só tô falando que eles tentaram ir pra esse lado do Homem de Ferro, só que eu acho que isso não combina com o Batman, porque a essência dele é outra, saca? E por isso que eu tô falando que eu acho que ficou uma merda esse traje dele. Então, outro quesito é que, tipo, se você vai ser fiel, vai ficar ruim. É. Porque imagina você vestir um ator com um colã super colorido e fazer ele bater no vilão. Mano, isso vai ficar tenebroso, cara. Você não tem ideia. Então, esse que é o problema, porque se você for pegar, se você ver os filmes antigos, todos os filmes antigos de super-heróis, eles são meio tosquinhos por causa disso. Mas tipo assim, só que você tem que ter esse meio termo, sabe, dessas coisas. Tipo assim, você tem que dar uma inovada pro traje ficar mais atual. Só que se você fizer demais isso, o personagem só vai, sei lá, ele vai parecer uma porra de um tanque de guerra que anda pra frente e nocauteia todo mundo, tá ligado? Exato. Partindo pro próximo, então, pra finalizar, temos o nosso herói favorito, olha só. O Homem-Aranha. Assim, cara, pelo menos o traje que eu acho que é mais conhecido dele é aquele traje da trilogia clássica dos filmes, né? Tem muitas versões também desse, mas é o mesmo quesito, sabe? Aquela roupinha de pano que ele usa. E o que isso quer dizer? Por exemplo, o Peter, ele tem muita força, né? Tipo assim, ele tem uma força muito elevada a um ser humano. Mas isso não Não, quer ele tem dizer... poderes, sim, né? Então. Mas, tipo assim, isso não quer dizer que, por exemplo, se alguém tacar uma faca nele, se ele não desviar da faca, a faca vai cortar ele, entendeu? Ele não é o Superman, né, também. Então, só que daí, tipo assim, qual que é o problema? Porque foi passando o tempo e foi muito essa síndrome do Homem de Ferro. Porque você vai pegar os novos filmes dele, ele tá usando a porra de uma armadura, tá ligado? Mas daí você pode me falar, não, mas é aquilo ali Aranha de Ferro. Sim, aquela Aranha de Ferro, ela realmente existe nos quadrinhos, mas eram momentos específicos que ele usava. Só que a roupa normal dele é a porra de uma armadura agora, saca? É tipo, o Aranha de Ferro, se eu não me engano, ele só apareceu no... Ele só apareceu na Guerra Civil, dos quadrinhos só, e depois nunca mais. Só que no filme, tipo, se o Thanos não tivesse destruído, ele não ia parar de usar. Tanto que no Longe de Casa, antes de ser destruído, ele só usava esse traje. Tanto que, tipo assim, esse ponto do Peter é que assim, ele, sem o traje, por exemplo, assim, você pega o Peter antigo, ele é Homem-Aranha. Mas se você pegar o Peter normal, qual que é a diferença do Peter normal pro Peter com o traje? Nenhuma. Ele consegue fazer as mesmas coisas. Mas esse novo Homem-Aranha, sem a armadura dele, o que ele faz, tá ligado? O traje dele tá ajudando muito ele. E você sabe qual foi a desculpa que o diretor deu no filme do Guerra Civil por ele estar assim? É por causa que ele não virou discípulo do Homem de Ferro, uma parada dessa? Não é isso. Tipo assim, as coisas que ele faz nos quadrinhos são muito superficiais. Tipo, o cara tem força, tem resistência. Mas, tipo, nos quadrinhos ele para um trem com uma mão, mano. Ah, sim, porque E, ficar tipo, em cima da porra de um avião que tá andando no meio de uma cidade e cair numa praia não é nada superficial, né? aí ele pensou assim, não, se eu fazer um cara de colã, numa roupa de pano, fazer tudo isso vai ficar muito superficial. Então vamos copiar o Homem de Ferro e fazer a armadura ágil. Olha só que legal.
vai ser a armadura do Homem de Ferro, só que ela vai ser rápida, igual o Homem-Aranha normal. As teias não vão ser ele que vai fazer, não vai ser tipo só um tipo de teia, vai ter 7.000 tipos de teia. Quem vai lançar teia é a armadura tem uma inteligência artificial, a armadura tem um drone que se chama Venom. Cara, só pra você ter ideia. Então, cara, se você for pensar, é impossível é impossível você gostar daquele Homem-Aranha do MCU, se você gosta realmente do herói. Porque ele não tem desenvolvimento. Tipo, a minha teoria é a seguinte, ele é um merda do MCU, porque ele sabe que se ele não conseguir, vai ter outros heróis que vai fazer por ele. Não é tipo a trilogia, que ele é o único e tá tudo nas mãos dele. Tipo, eu acho que o Homem-Aranha do MCU, os filmes novos, acho que ele pensa assim, bom, eu sou novato, e se eu fazer qualquer besteira, o Stark vai aparecer e vai me salvar. Então eu não vou treinar, eu não vou praticar, eu não vou estudar para ser melhor. Eu vou continuar do jeito que eu estou, porque a minha tia me ama, e o Tony Stark provavelmente é meu pai, e ele vai me salvar. Você tá entendendo meu ponto? Então, isso daí é até legal de falar, porque aquele ponto que a gente falou de estar matando a essência dos personagens. No Homem-Aranha, isso é muito mais visível. Porque assim, tanto o Batman quanto o Homem-Aranha, eles são muito puxados pra esse lado do combate corpo a corpo. Então, tipo assim, o Peter, quando ele começou, obviamente ele não era tão bom quanto ele ficou depois, porque ele foi se aprimorando. Mas, tipo assim, se você tira esse lado que ele tava usando esse combate corpo a corpo pra colocar essa armadura, que ele anda pra frente, não precisa ligar se ele vai tomar um tiro, por exemplo, você concorda comigo que você vai acabar matando um pouquinho esse lado e você não vai desenvolver o personagem consequentemente? Porque ele não precisa. O problema dele é esse que eu falei, tipo, ele já apareceu em 3 filmes, em mais, né, em 4 filmes. E nenhum desses filmes ele evoluiu nem 1%. Você não tá entendendo, cara. Tipo, na trilogia, tem aquele porém que, tipo, ele apanha pra perseguir um carro, mas no terceiro filme, tipo, ele para o carro com uma teia só. E aqui nesse novo filme, não. Tipo, ele apanha pra seguir uma van, e no próximo filme ele tá apanhando pra seguir uma van de novo. Tipo, o mistério, eu não sei se você sabe, mas nos quadrinhos, o Homem-Aranha derrotou ele com o sentido aranha. Porém, no MCU, Ah. tipo, tá totalmente de lado o sentido aranha dele. Tipo, praticamente não existe. Sabe uma coisa que é legal de falar desse sentido aranha também? É porque parece que assim, ele funciona quando ele quer. Porque, por exemplo, vai ter uma hora que vai ter que alguém vai tacar alguma coisa no Peter. Daí esse sentido aranha é Peter, ele fala, carai, tá vindo uma pedra em mim. Só que vai ter hora que esse negócio simplesmente não existe. E daí depois ainda tem horas que a armadura faz esse trabalho. Então, tipo assim, por exemplo, você pega assim, Homem de Ferro. Homem de Ferro faz sentido, porque ele não tem poder. O Batman, inicialmente, qual que era a ideia? Era pra que isso auxiliasse as coisas que ele podia fazer, sabe? Essa armadura. O Homem-Aranha era pra ampliar as capacidades que ele tinha. Só que parece muito que ele não tem capacidade nenhuma e é a armadura que faz tudo. Tentaram humanizar ele, né? Tipo, se o filme não mostrasse aquelas cenas dele sem o traje, eu ia falar que quem faz tudo pra ele naquela versão é o traje. Você colocar o traje sozinho naquele filme, eu acho que faria muito melhor também, né, mano? Mas Tipo, ele não sabe gerenciar as coisas. Mano, você assistiu o Homem-Aranha Longe de Casa, né? é o do que ele pousa no avião na praia? Não, é o do Mistério lá, que tem o cabeça de aquário. É aquele que termina o filme, tipo, tem a filha do cara falando alguma coisa no tribunal? Ou é o cara passando no tribunal, alguma coisa assim? Ah, não sei. Se for esse eu ouvi. É que eu não lembro. É assim, no final do filme, praticamente o filme tenta empurrar que ele evoluiu. Porque no final do filme eu não lembro se ele tá cego ou se ele tá machucado. Mas tipo, tem uma cena que eu acho que ele desliga o traje e age pelo impulso, pelo sentido aranha. E ele consegue vencer o herói. Mas por que diabos isso não apareceu antes no filme? Tipo, ele só evoluiu no final. Ele lutou com a porcaria do Capitão América. O Capitão América é uma pessoa com um escudo. O Homem-Aranha tem força, agilidade, inteligência e foco no combate. E ele conseguiu perder pra um cara de escudo. Então, cara, porque assim, eu vejo que pelo menos o Homem-Aranha, ele é um personagem totalmente diferente nos universos. Tipo assim, até o da trilogia clássica, eu acho que ele se aproxima muito mais do personagem original, saca? Dos quadrinhos. Com Porque certeza. ele é um personagem que ele faz muita merda, mas porque ele era muito novo na época que isso aconteceu.
Mas ele também, depois que acontece, tipo assim, depois que o tio Ben morre, ele cria essa personalidade muito forte. Que ele, tipo assim, que ele sabe o que ele precisa fazer em algumas horas, sabe? Só que, assim, nesse filme aí do MCU, que ele vai brigar com o Capitão América, tipo assim, ele abaixa a cabeça pra qualquer um, tá ligado? Ele não age acreditando no que ele acha certo. E se você pega o personagem. Ele é tipo súdito do. Ele vai superar o Homem de Ferro. Eles criaram essa ideia, tipo, o Homem de Ferro vai morrer em algum momento e quem vai superar ele é o Homem-Aranha. Só que aí que tá. Eles colocaram uma filha pro Homem de Ferro e provavelmente é ela que vai continuar o legado do pai, não é o Homem-Aranha. Então pra que foi todo esse preparo? Cara, é porque, tipo assim, eu não sei, porque esse personagem dos filmes, eu acho que eles tentaram pegar muito esse lado, tipo, esse lado adolescente do Peter, tá ligado? E fazer tipo, um Homem-Aranha novo com base nisso. Mas, Não, se eu não me cara, engano, todos os filmes da trilogia se passam no mesmo ano. Tipo, obviamente os filmes saíram e foram gravados em momentos diferentes, mas tipo, eu acho que o primeiro filme, o segundo e o terceiro se passam no mesmo ano. Inclusive, se eu não me engano, em poucos de 3 meses. mas não tinha um negócio, tipo, que no primeiro filme ele estava estudando e daí, tipo, no terceiro filme ela tava formada fazendo os negócios lá? Não, acho que é no final que eles se formam. Ah, não Ah, sei. então só se for um ano completo. É, talvez, Tipo, tipo, é eles um período de começam e 3 anos. terminem. Exato. Se for pensar assim, ele ainda era um adolescente no 3. Só que aí que tá, no 3, o Homem ele tá muito bom. Você não tem ideia, cara. Tipo, é uma perseguição de carro, ele para o carro com uma teia. É o vilão aparece, ele já vence do vilão. Tipo, ele tá muito bom no Homem-Aranha 3. E eu esperava isso dele no Longe de Casa. E não é isso que aconteceu, cara. Cara, é porque é engraçado ainda você falar isso, porque é como que eu acho que é mais ou menos isso. É que o Peter, ele, conforme ele vai passando os anos que ele é um herói, ele vai ficando cada vez melhor usando os poderes dele, né? Ele vai ficando mais criativo na forma como ele usa. Então, por exemplo, Isso. no primeiro filme ele tem dificuldade pra pegar um carro e no segundo ele já consegue fazer mais fácil. Mas vamos ver esses filmes novos do MCU. Tem uma cena que o Peter, ele simplesmente, ele dá a porra do mortal em volta de um helicóptero, e daí, tipo, numa cena seguinte, ele não consegue pegar a porra de uma van. Daí você pensa assim, mas como que ele teve, tipo assim, ele teve capacidade de raciocinar pra fazer aquilo com o helicóptero, mas ele não consegue parar uma van, saca? Mano, tipo, se for pensar assim, o Homem-Aranha do MCU, eu já disse que ele não tem desenvolvimento. Só que isso daí já tá quebrado já. Porque, tipo, ele tem medo de altura, mas ao mesmo tempo, no final do filme, ele aparece voando. Ele tem Isso medo. não faz o menor sentido. Mas como que ele tem medo de altura se ele ficou em pé em cima de um avião? Mano, você não lembra daquela cena lá? Que ele tá subindo aquele pilar de Washington e ele fala, não olha pra baixo, não olha pra baixo. Isso daí é medo de altura. Como que você, cara, se ele cair no chão, ele não vai morrer. Ele tem o reflexo de uma aranha, ele vai conseguir pousar. Só que, tipo, como você quer que eu goste de um herói que tem super agilidade, super força, super voo, se ele tem medo de altura? E é meio estranho, tipo, você falar isso, porque nesse. Porque você pode falar, não, ele superou o medo dele pra ele conseguir fazer esse feito. Só que, tipo assim, mesmo se ele tivesse superado, ainda ia ficar alguma coisa, tá ligado? Se ele Ele não realmente. devia ter medo. Porque não faz sentido ele ter medo, na verdade, porque toda hora ele tá pulando de um prédio pro outro com as teias dele, mano. Saca? Então, cara, É tipo você falar, ah, o Superman tem medo de voar, tá ligado? Sendo que o cara atravessa, vai voando de planeta pra planeta, saca? é isso que eu digo. O problema também no uniforme dele nesse filme é que ele influenciou demais o do PS4. Tipo, praticamente, você lembra que no Guerra Civil ele tem umas manchas preta no uniforme? Tipo, umas listras mais preta, mais grossa? Lembro. Então, no PS4 eles pintaram essas listras de branco e lançaram lá. Pronto, é o traje novo. Totalmente baseado no filme novo, só que no lugar do preto é branco. E isso me deixou muito triste. Ah, cara, eu acho que, assim, o principal problema mesmo é isso que a gente falou. É tipo assim, obviamente que os personagens eles precisam de evolução, porque senão eles vão ficar parados no tempo, né? Se o Superman não tivesse mudado assim, ele não faria tanto sucesso. Porque qual seria a graça de você ver um personagem que é todo preto, tá ligado? Mas, tipo assim, eu acho que você não pode matar totalmente a essência de um personagem só pra, sabe, dar essa visão mais futurista. Porque parece muito que tipo, é uma. Nesses novos filmes parece que é muito uma briga de robô no negócio, tá ligado? É uns personagens que explode tudo, não sofre dano pra nada, tá ligado? Mas ele tem um detalhe
que não tem em nenhum outro personagem que nós disse aqui na lista, que é o fato de ele ainda possui cores vivas. Claro que não são tão vivas quanto as do quadrinho, mas é cores vivas ainda. Aí você faz assim, ó. Você pega o Batman, ele é preto, não tem problema. Mas você pega o Superman e tira o azul dele, cara. Você tá tirando a essência do herói. Acho que um ponto também que dá pra falar é que, por exemplo, se você usar esse argumento de, nos quadrinhos eles já usava essa aranha de ferro. Mas por que ele usou essa aranha de ferro nos quadrinhos? É porque tinha um problema que era muito grande pra ele resolver sozinho. Então ele precisava de algum auxílio. Mas assim, no dia a dia dele, quando ele tava batendo em bandido na rua, ele não precisava da aranha de ferro. Mas assim, nesses novos designs, o que eles pegaram? Que ele tá sempre com essa armadura nova. Então, pra que você precisa da merda de uma, sei lá, da aranha de ferro, sendo que a roupa normal dele já é uma aranha de ferro, tá ligado? Então por exemplo, o Homem-Aranha, ele é um dos melhores heróis, na minha opinião, porque Sim, ele sim. tem problemas pessoais que ninguém nunca, tipo, nenhum outro herói tem. Ele tem problema financeiro, problema com a família, problema paternal. Tipo, o tio dele morreu, isso foi um embalo pra ele. Isso não acontece com quase nenhum herói. Só que esse MCU, ele é rico, ele não tem depressão, ele não tem motivo pra ele ficar triste. A tia dele nem se preocupa com ele, tipo, vai lá e quebra os bandidos, porque ela sabe que a armadura dele vai fazer tudo por ele, então ela nem tem que se preocupar. A tia dele, que parece mais uma irmã pra ele, de tão nova que é. Cara, tipo, o problema que eu ressaltei lá do tio Ben, eu acredito que ele nem tenha morrido nesses filmes. Tipo, eles só falaram assim pra fanservice. Eu tenho certeza, ele nem deve ter existido nesse universo. Só falando uma coisinha aqui pra quem não tá entendendo muito bem, mas é que assim, os acontecimentos que acontecem no, assim, pelo menos nas versões antigas do Homem-Aranha, elas, tipo assim, impactam diretamente na personalidade dele, né? Por exemplo, o tio Ben morre. Então, assim, o Peter, ele fica muito zoado da cabeça por causa disso. E isso define muito como vai ser a personalidade dele depois. Só que, tipo assim, eles tentaram pegar esse lado. Eles tentaram pegar esse depois, sabe? Depois que deu merda e a cabeça dele ficou zoada. Só que colocaram nesse novo filme. Só que eles não deram contexto pra isso. Foi tipo assim, ele só tem uma personalidade que, sabe, não é muito parecida com a original. Eles estão tirando a essência e o que faz o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha. O Homem-Aranha de Volta ao Lar, pra mim, ele tá parecendo uma paródia do super-herói pra mim. Porque, cara, sabe aquele filme Super-Herói, o filme? Não lembro. Que tem o Homem-Libelo lá, essas coisas? Liga da Injustiça. Isso. Então, esse Homem-Libelo lá é mais o Homem-Aranha do que o Homem-Aranha dos filmes atuais. Porque ele tem problemas pessoais. É, uma forma, tipo, é como se fosse uma forma bem escrachada do Homem-Aranha, né? Exato. Só que tem coisas nos filmes atuais que é pior que o Homem-Libelo ainda, mano. Eles tentaram trazer muito esse lado, saca? Tipo, que o Homem de Ferro ele vai ser uma figura paterna pro Peter, e daí o Peter vai acabando pegando vários costumes dele. Só que são personagens diferentes. Não tem como você falar, mas o Peter vai virar depois o Homem de Ferro, porque não tem sentido isso, tá ligado? Então é isso, pessoal. O nosso podcast de hoje chegou ao fim. Aqui quem vos falou foi o Aliceira. E falou. Bom, obrigado a todo mundo que assistiu, né? Óbvio, se você puder deixar um like ajuda demais. Se você quiser também deixar sua opinião nos comentários sobre esse tema que a gente falou, fique bem-vindo. A gente vai ler todos os comentários, se alguém comentar, claro, né? E se quiser sugerir também algum tema pra ver a gente falando. De novo, não tem tema específico, a gente fala de alguma coisa que a gente achar, de alguma coisa que a gente pensar na hora. Então é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Quem fala, fala e falou.